Seleção Nacional ontem no Estádio Municipal de Braga defrontou Nuestros Hermanos, a seleção espanhola de Luís Henrique, e acabamos por perder por 1-0, num jogo que no final a desilusão estava patente nos rostos dos portugueses que estavam no estádio e também de todos aqueles que assistiram pela televisão ou mesmo a ouvirem pela rádio. Foi sim uma grande desilusão esta derrota da Seleção Nacional, de Fernando Santos, dos jogadores e no fundo de todos nós. Esta desilusão é devido ao facto da ligação que nós temos com a Seleção Nacional, não só pelos títulos conquistados no passado por Fernando Santos, pelas conquistas destes jogadores que vêm feito ou vêm a fazer ao longo das suas carreiras, como também a prestação na Liga das Nações. Tínhamos uma derrota frente à Suíça e no último jogo fez acreditar que Portugal poderia ir à Final Four, mesmo defrontando a Espanha em casa, a Espanha que tinha sofrido uma derrota frente à Suíça. E então essa esperança manteve-se ligada a nós, portugueses, até porque o palco estava montado para uma boa exibição da seleção portuguesa em casa, com o adepto dos portugueses, num jogo frente a uma Espanha. E por isso é que a desilusão tomou conta de nós, porque o fator positivo esteve sempre em cima da mesa. Eu estive no estádio e estive a trabalhar para uma rádio local que presta serviços à Federação Portuguesa de Futebol, e cheguei ao final do trabalho realizado desgastado, cansado e muito desiludido, até porque está gravado o meu trabalho, e tudo o que eu falei sobre o jogo acabou por acontecer por parte da Espanha e não aconteceu por parte da seleção portuguesa. Em relação ao jogo, e depois falo um pouco mais sobre a seleção, em relação ao jogo, a seleção espanhola não veio com a mesma equipa que defrontou a Suíça. A seleção espanhola fez 7 alterações, enquanto a equipa portuguesa apenas fez 3 alterações e muito questionadas. A Espanha, em termos de meio campo, revolução total, portanto Rodri foi titular e os criativos, o Pedro e o Gavi, acabaram por ficar de fora. Soler e o médio Coque do Atlético de Madrid constituiu um meio campo com mais poder e menos criatividade. O poder está inerente à força e não à criatividade mais técnica de Pedri e de Gavi, com Sarabia no processo ofensivo, Ferran Torres também, mantém-se estes dois jogadores, e o Luís Henrique trouxe o Morata, o ponta de lança mais fixo, mas realmente é um quebra-cabeças para toda a organização defensiva da equipa portuguesa. Em termos defensivos, Azpilicueta ficou de fora, e também Eric Garcia, e a equipa espanhola trouxe Carvajal, o lateral do Real Madrid, e trouxe Guillamón para o eixo defensivo e Gaya para o lado esquerdo. Jordi Alba ficou de fora, ou seja, eu pressenti aquilo que o selecionador queria, o selecionador espanhol, porque ele tinha que ver a reação da equipa portuguesa nos minutos iniciais e depois sim fazer alterações consoante aquilo que o jogo estiver a dar. Enquanto a seleção portuguesa, as 3 alterações, Diogo Dalot sai da equipa, algo a perceber o porquê, porque o jogador faz 2 golos, é um jogador que fez uma boa exibição no jogo anterior e é um jogador que tanto joga por fora como joga por dentro, mas depois percebi o refrescar os corredores com Cancelo e Nuno Mendes, que estão de regresso à linha defensiva da seleção, mas ficou aqui um bocado um sabor amargo de ter visto Dalot, que fez o jogo que fez e depois ficou de fora. O meio campo é o mesmo, ou seja, uma equipa que poderia estar cansada do jogo da Chequia, e o meio campo manteve-se com o William Carvalho, e depois a frente ofensiva com Diogo Jota, Cristiano e Bernardo Silva. Tinha acertado na minha antevisão, eu pressenti que o Rafa Leão iria sair da equipa e iria entrar o Jota, e assim o foi. Apenas errei no meio campo na minha antevisão,
porque eu pensava que o William Carvalho não ia jogar e acabou por jogar. Portugal com 3 alterações, Espanha com 7 alterações, em que aconteceu que as duas equipas se estudaram mutuamente na primeira parte, e a Espanha fez um jogo propositado, ou seja, a Espanha queria ter a posse de bola, a Espanha queria ter bola, e a primeira condição era ter bola na linha defensiva, até porque a Espanha teve 70 e tal % de posse de bola, mas a Espanha não fez nenhum remate enquadrado com a baliza de Diogo Costa. A Espanha tem 2 remates, mas nenhum enquadrado com a baliza da seleção portuguesa. E foi um jogo propositado, porquê? Porque a Espanha a ter a posse de bola na primeira linha defensiva era um chamativo ou um chamamento para a seleção portuguesa pressionar a primeira linha de Espanha e a Espanha encontrar espaços à frente. Espaços para os médios, tanto Soler como Coque, nessa ligação intermédia, havendo espaço criado pela seleção portuguesa se pressionasse alto, e depois ligar com Ferran Torres, Sarabia e Morata. É mesmo uma dor de cabeça. Bom jogador este Morata, porque normalmente nós ligamos ao futebol com bola, e quando a equipa tem bola e esse jogador não tem bola, Morata é um quebra-cabeças. A procura do espaço, o descer as linhas, o aparecer em diagonais curtas, trouxe muitos problemas a Ruben Dias e a Danilo. O facto é que na primeira parte Portugal ia pressionando em alguns momentos que a seleção espanhola descobria esses espaços, mas em grande parte da primeira parte a seleção portuguesa não pressionava a primeira linha de construção de Espanha, até porque de um lado Bernardo Silva e Jota eram importantes para a ocupação do espaço numa linha intermédia, fazia com que ou pressionava Bruno Fernandes ou Cristiano. E a Espanha fez um jogo muito propositado, até porque Portugal tem as melhores oportunidades para fazer golo. Portugal tem ali lances em que poderia ir para o intervalo a vencer, porque foi assim que a Espanha perdeu frente à Suíça, com 70 e tal % de posse de bola, mas a Suíça faz 2 golos e a Espanha 1. Portanto, era essa a fórmula mágica da seleção, aproveitar também algumas oportunidades e marcar golo frente à Espanha. O problema veio na segunda parte, e eu ao intervalo fiz a minha análise da primeira parte, fiz uma previsão da segunda parte, e eu disse que a seleção espanhola na segunda parte iria imprimir velocidade. A velocidade que faltou na primeira parte, queria imprimir essa velocidade na segunda parte, e aconteceu. Luís Henrique entrou para o jogo na perspectiva de estudar a seleção portuguesa naquilo que queria fazer neste segundo tempo, na correção daquilo que deveria ter feito na primeira parte, e isso não aconteceu. E então Luís Henrique esperou ali uns minutos e minuto 60 é a altura de acelerar o jogo com a entrada de Gabi e de Pedri. Isso fez-se notar imenso no corredor central, no meio campo, e foi a partir daí que a seleção espanhola começou a mudar o jogo e a seleção portuguesa não foi capaz de não só anular esse jogo e ter bola e projetar-se e atacar esta seleção espanhola. Curiosamente, o engenheiro Fernando Santos demorou muito tempo a contrariar essa situação e tomar as rédeas do próprio jogo. Portanto, do minuto 60 até o minuto 80, 79-80, passaram 20 minutos, foi o tempo que a seleção espanhola desgastou esta seleção portuguesa dentro do campo. E Fernando Santos, na minha opinião, é sim o verdadeiro culpado de tudo aquilo que se passou na segunda parte, até porque diz ele que com a entrada de João Mário foi para a equipa ter mais posse de bola e mais tarde a entrada de Vitinha. Curiosamente, é Bernardo Silva que sai para que outros jogadores tenham essa posse de bola. Portanto, não faz sentido quando Pedri e Gabi entram. Não faz sentido nós termos aquele meio campo que claramente estava desgastado. Para piorar a situação, a Espanha no corredor central já tinha essa velocidade, criatividade, mobilidade, foi apostando em Pino e depois mais tarde o Williams, ou seja,
Se a Espanha já tinha velocidade no corredor central, nos corredores laterais, a situação complicou-se. E aí foi o mote para que a seleção espanhola encontrasse também os espaços, e há o lance do golo que Carvajal faz um excelente cruzamento para a área ao segundo poste, a bola passa nas costas de Cancelo, onde vai aparecer o Williams, que assiste para o homem, para Morata. Morata faz o gol da Espanha, e depois é curioso que o selecionador muda a estrutura para um 4-4-2, com o João Félix com poucos minutos em campo ao lado de Cristiano Ronaldo, um meio campo a 2 com Bruno Fernandes e Vitinha, mas claramente estava-se a perceber que isto é a Espanha, não é uma seleção qualquer, e todos os erros da nossa seleção portuguesa ontem à noite pagámos caro, não é? Pagámos muito caro esses erros, erros de escalação, erros de gestão, e principalmente uma forma de jogar. Portanto, Portugal fica fora da Final Four a ser disputada para o ano em junho, e resta-nos agora a preparação para o Qatar, para o Mundial. Primeiro a convocatória, depois a preparação, e no fim a execução, que é a nossa prestação no Campeonato do Mundo. Agora, eu deixei um bocado para o fim a forma de uma forma de falar sobre a nossa seleção portuguesa, até porque logo à noite vamos analisar o jogo da Espanha e o jogo de Portugal, e vamos analisar muito taticamente. Vocês já sabem, é na casa ao lado, é uma plataforma roxa, e vocês podem procurar Joga Simples, se encontram o canal. Por volta das 8h30, 9 horas, já estamos em stream para falarmos a fundo deste jogo. Mas também quero deixar aqui uma opinião, porque muita gente diz que a seleção nacional tem que jogar o Rafael Leão, tem que jogar o Vitinha, o Cristiano não pode jogar, o Bernardo tem que jogar no meio. A minha opinião é que se tu trocares os jogadores, tu tens ali algumas melhorias, mas o problema não está aí, porque tu trocas o Kim com o Manel, o Meireles com o João, o Pedro com o António, e vocês sabem que o futebol não vai funcionar assim. O problema está no modelo de jogo, na forma de como a equipa joga, e o olhar para o jogo, e teres uma ideia que vai ao encontro daquilo que os jogadores precisam coletivamente. Porque se tu metes o Rafa Leão na esquerda, se metes o Vitinha no meio, e se tu, enquanto treinador, dás indicação à tua equipa que quando não temos a bola, não temos que pressionar, temos que baixar um pouco, jogar num 4-4-2 ou então em 4-1-4-1, porque é o Ruben Neves que fica à frente da linha defensiva, e depois uma linha de 4 com o Bernardo, com o Jota, com o William Carvalho e com o Bruno Fernandes e o Ronaldo na frente. Não adianta tu mudares os jogadores se tu baixas um pouco as linhas e procuras constantemente uma transição ofensiva agressiva, com velocidade rápida, à procura claramente do contra-ataque. Tu podes mudar as peças, mas se tu continuas com este futebol, o resultado vai ser praticamente o mesmo. A única coisa que pode definir é a característica individual do jogador naquele que é o processo com bola. É tu jogares com, por exemplo, com o Vitinha, jogares com um médio defensivo, como pode ser o Palhinha, Ruben Neves, e jogares com o Bruno Fernandes à frente. Tu reúnes aí características individuais que te podem dar algo ao jogo, mas, por exemplo, se tu continuas com o Rafa Leão aberto, com o Jota aberto, poucas vezes o Nuno Mendes vai sair no seu corredor. Ou o Bernardo Silva, que o Bernardo Silva desapareceu em muitos momentos do jogo porque joga colado à linha mais à direita, em que muitas vezes o Bernardo vir para dentro, e eu quero que o Cancelo apareça no último terço. Não é uma subida do Cancelo, é o Cancelo aparecer no último terço. E isso não acontece nesta seleção porque é uma forma de jogar do engenheiro Fernando Santos. E parece-me que é um selecionador que joga em função do adversário. E isso está errado.
Está errado para os jogadores que temos. Está completamente errado. Ou seja, e é aí que a seleção perde. Porque a seleção vai defrontar jogos, na teoria, com seleções mais fortes e tem este comportamento. Se a seleção for defrontar jogos em que, na teoria, são mais fracos, então a seleção já propõe, já sobe, já há dinâmica ofensiva, já marca golos. E isto não pode acontecer no Campeonato do Mundo. Se nós temos jogadores em que nós temos que os colocar numa zona confortável, não adianta tu marrares com a tua ideia. E a pergunta mantém-se. Tu queres ter razão ou queres ser campeão? E tu tens que definir essa situação. Portanto, aqui a discussão não está na troca de jogador, está na forma de jogar. E ontem à noite a seleção desiludiu. Agora temos um Mundial, as portas foram abertas para o Qatar, temos uma convocatória a decidir, temos uma preparação para fazer e depois temos um Mundial para jogar. E em grandes palcos, grandes equipas. E neste momento a seleção não é.